Boa noite a todos. Boa noite. Os presentes, os internautas. Que a paz do Mestre esteja com todos. A minha gratidão pelo convite. Uma casa que eu conheço já há algum tempo. E sempre é um prazer retornar. Reencarnação. Quando pediram um tema, aí a gente passa um aperto. O que a gente leva de especial por uma noite como hoje? Aí a gente consulta com os nossos antepassados, os oráculos, ou os nossos mentores, e aí vem uma palavra: reencarnação. E há uns anos atrás eu ganhei uma frase, no tempo que a gente trocava e-mails. Hoje a gente troca WhatsApp, Instagram e tantos outros mensagens. Mas na época era via e-mail. E traz a seguinte frase: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois voltamos para trás. Isto é o quê? Um provérbio aborígene. Aborígenes são aqueles seres que já estão há mais de 60 mil anos vivendo aonde? Na Austrália. Os nativos, antes dos europeus chegarem àquele continente, os nativos são denominados aborígenes. E eles já trazem uma mensagem entre si, que é transmitido oralmente, sobre quem? Sobre nós. Nós, o espírito. Porque todos nós somos espíritos. Não somos corpo, não somos essa matéria. Somos espíritos. A criação mais sublime que o Pai fez neste universo. Nossa essência. Por isso que, quando a gente começa a estudar, e Kardec trabalha uma parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre quem? Sobre nós, o Espírito. Sobre os diversos aspectos, ele trabalha a chegada, a partida, o que faz, o que deixa de fazer e por que está aqui. E ele, nesse trabalho, tem aquilo que nós denominamos reencarnação. Mas reencarnação é algo que a gente já fez uma vez, que é encarnar, é repetir, é refazer, ou continuar o que começou a fazer. E ele fez assim a seguinte pergunta aos espíritos iluminados: qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que nós estamos aqui? A frase é bem curta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça? Mas quando ele estava trabalhando nesse quesito, ele começou algo antes dessa questão. Ele colocou assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quer dizer, aquele ser chamado espírito utilizar a carne. O porquê nós precisamos. O que os espíritos iluminados passaram para o Kardec como resposta? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ponto. Se nós lembrarmos em quesitos anteriores de Kardec com os espíritos,
Tem lá uma questão lá mais adiante, que não tem nada a ver com a encarnação. A pergunta e muito menos a resposta. Mas o Espírito comunicante lá no pedacinho ele coloca assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. O que é isso? Por quê? Quando nós estudamos, vamos dizer, fomos criados simples e ignorantes. E aqui ele coloca átomo. Átomo hoje já não é mais a menor partícula da matéria. Ele é muito mais divisível. Mas durante milênios era a menor partícula. Então, a menor parte, tá? Simples ignorantes, nós, a essência, o espírito, foi criado simples e ignorante, sem saber nada, mas também inocente. E aí, mais fadado ao arcanjo, ou a perfeição relativa, porque o único que é perfeito é Deus. Os outros são relativamente perfeitos, ou também denominados espíritos puros, que também começou com arcanjo. Então o que é? Simples, ignorante e a perfeição. O que tem entre um ponto e outro? Toda a nossa trajetória, todo o nosso aprendizado, todo o nosso exercício. E aí vem umas coisas nesse processo. Aquilo que deixamos de fazer, os nossos chamados defeitos, os nossos erros, mas não é erro propriamente dito, é desconhecimento da lei, um pouco de ignorância, vamos dizer, falta de conhecimento, ignorar determinados fatos. Aí, Espírito comunicante continua. Para uns é expiação, para outros, missão. Então, o que é essa expiação? São aqueles equívocos que nós cometemos. O que nós fazemos hoje, nós estamos construindo o nosso amanhã. Seja boas ações, que vamos colher os devidos frutos, ou não tão boas, que vamos ter que nos ajustar no amanhã. Porque o que nós estamos passando hoje, na determinação da palavra expiação, são os acertos do pretérito, dos nossos equívocos que ocorreram na última encarnação, na penúltima, ou aquela há 1000 anos atrás. Mas sempre nós vamos estar pronto a cada encarnação ou cada reencarnação, nos nossos ajustes perante a lei, quando estivermos prontos para aquele ajuste. Não viremos, porque na existência anterior eu atropelei um ser, então nessa eu vou ter que ser atropelado. Não. Se eu não estiver pronto, eu não vou sofrer essa ação nessa aqui. Mas eu vou me preparar para a próxima, para sofrer essa ação. Porque eu tenho que reparar o dano que eu causei. Por isso que tem o nome de expiação, que é a reparação que causamos no pretérito. Mas para os outros, missão. O que é isso? É aquilo que nós já conseguimos compreender, e aí vem aqui, nós estamos exercitando as leis divinas. A lei diversas, Lei de adoração, do trabalho que é tão importante, de sociabilização, de liberdade. Nós somos seres livres, mas ao mesmo tempo, com a nossa liberdade, somos responsáveis de todos os atos que pela nossa liberdade agimos.
Somos responsáveis e vamos responder. Mas tem uma lei do progresso. Precisamos progredir, seres que vão caminhando para a perfeição, que é o progresso. E aquele que Kardec considera uma das mais preciosas dentro das leis divinas é a lei de justiça, amor e caridade. Lembramos aqui do texto que foi pré-lido, que fala do amor. A lei de justiça, amor e caridade é a lei que nos coloca do nosso relacionamento com o próximo. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos tocando ele? Com amor ou com rigor? Somos justos naquilo que estamos agindo ou não? Somos caridosos com o próximo? E não é dar moeda não, porque os Espíritos esclarecem, dar moeda é beneficência, não é caridade. Dar o nosso ouvido ao próximo para escutar o drama dele e sem palpitar, porque na maior parte o ser humano escuta o que o próximo fala, na segunda palavra que ele está dando, a gente já está elaborando uns conceitos em relação ao drama dele. Não é elaborar um conceito, alguma coisa para ele, é escutar. Ele precisa esvaziar muitas vezes aquele coração amargurado, e só alguém escutando ele já esvazia, alivia, se sente bem. Isso também é uma caridade, e tem umas formas, né? E aí os Espíritos ainda colocam: diz ainda outro fim à encarnação, ou as reencarnações, ou de pôr o espírito em condições de suportar parte que ele toca na obra da criação. Obra, trabalho, na criação. O próprio Cristo falou: meu Pai continua trabalhando. Quem é o Pai quando ele se faz referência? É Deus. Deus está criando constantemente. Mas Ele cria através de quem? De nós. Nós somos os trabalhadores dele criando neste universo. Criando algo para bem do próximo. Muitas vezes a gente fica criando algo em benefício próprio. Isso é um pouco egoístico. Mas criar algo em prol do próximo, um progresso, faz parte da criação da lei do progresso, da lei do trabalho. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de cumprir aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Os instrumentos. O que são esses instrumentos? Entre algumas, mas a principal é a nossa capacidade de raciocínio, nosso pensar, a essência manipulando a matéria. Hoje, né, o que acontece? Você vai numa loja de ferragens, eu preciso de quê? Eu preciso lá um cano de ferro. Mas como é que esse cano de ferro está lá? Como é que chegou ali? Lá na fundição foi misturado minério de ferro, sílica, mas não sei o que, cromo, níquel, mas não sei o que. Fizeram um cozido, que é fundido, botaram no molde, saiu o cano. Mas isso é agora. E na idade do ferro, como é que eles faziam? Quem gosta de história vai lá, procura lá na internet ou nos livros de história, a idade do ferro, como é que o homem fazia as suas ferramentas rudimentares, que nos museus de antropologia você vai encontrar essas ferramentas rudimentares de ferro. Como é que ele fazia? Faz parte da lei do progresso. Utilizando o quê?
as matérias essenciais. E tem uma outra coisa mais importante: construir este corpo. Se nós gostamos de biologia, como é que houve a evolução do ser neste planeta desde a sua criação há 4 bilhões e meio de anos? Como é que foi feito daquela célula, aquele ser unicelular, aquela amebazinha lá, aquela sopinha lá de lama lá, a chegar a essa estrutura que somos nós? O que aconteceu nesse intervalo? Quem foi os construtores? Em parte, somos nós que participamos. E não nos atemos a esses pequenos detalhes que os nossos irmãos iluminados nos trazem. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, de encarnação ou encarnação, no processo reencarnatório, nós vamos começando a agregar conhecimento, valores morais, porque esses valores morais são algo que nos faz caminhar mais erguido, mais firme. Não adianta, porque se eu sou um ser egoístico, como os espíritos colocam, o que atrapalha o nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. Um pouco adiante, e ainda complemento com o interesse pessoal. Se nós temos isso ainda forte batendo em nós, nós não vamos conseguir andar de cabeça erguida, firmes na nossa caminhada. Sempre vai ter alguma coisa dando um pendor, fazendo nós nos curvarmos. Não conseguimos. Então, se nós precisamos e temos que crescer, porque é de lei, né? Vamos ter que passar muitas vezes várias existências carnais, porque aqui é a grande escola, no exercício daquilo que, como muitas vezes acontece, na hora do sono nós estamos, o corpo descansa, a essência, o espírito está em algum lugar, aprendendo algo, recebendo instruções. E aí, quando a gente volta, às vezes a gente consegue alguma coisa que eu tenho que mudar na minha caminhada. Isso que eu estava indo não é muito bom para mim. É aprendizado. Aí a gente volta para o corpo e começa a exercitar. Então, Kardec fez uma pergunta também, que são inúmeras perguntas ali, mais de 30, sobre reencarnação, mas uma delas é assim: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas do mesmo grupo? Interessante essa questão. Reencarnar, hoje estou nesse planeta, amanhã estou lá em Marte, Júpiter, sei lá, aonde? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar do mundo superior. Isso significa o quê? Vamos lembrar assim: fomos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Vamos colocar assim, nós, na nossa tenra idade, nós passamos pelo jardim da infância, no nosso processo de aprendizagem, de crescimento. Vamos para o pré-escolar. Jardim da infância, nós aprendemos o quê? Sociabilização. Ou não? Estamos convivendo com pares nossos. Então é sociabilização. Vamos para o pré. Vamos começar o quê? Trabalhar o quê em nós? A sensibilidade,
coordenação fina. Você pega um lápis e dá para uma criança, sai lá riscando, de 3 anos. Dá um lápis para uma criança de 5 para 6, que já pegou a coordenação fina, já começa a fazer desenhos mais elaborados. Alguns ficam olhando ali, isso ali vou fazer essa cobra, o S. Já começa a olhar. Alguns já pegaram o jeitinho, isso aqui é um S, já está falando, é um S. Isso aqui é a letra A, e vão juntando. Isso eu não pego. A partir disso, o ensino fundamental é um processo crescente de conhecimentos. Da coisa mais simples, como na matemática, vamos aprender a parte mais simples, que é mais e menos. Quando entendeu mais ou menos, já vão aprender o quê? Multiplicar. Vão passando de série, já não tem mais, já sabem a multiplicação, a divisão, já entra na fração. Daqui a pouco estão aprendendo raiz quadrada. Agregação de conhecimento com o passar do tempo. Nossa reencarnação também funciona similar. Mais precisa a nossa reencarnação do processo de aprendizagem. Mas também tem o quê? Nas escolas o quê? Além do processo de aprendizagem, os relacionamentos. Até começa a criar um grupinho aqui, um grupinho ali. De partir de uma determinada idade, o rapaz começa a olhar para a menina, aqueles namoros de colégio. Quem não fez? Assim por diante. Terminamos o ensino fundamental, vamos ao ensino médio, mais uma agregação de conhecimentos. Mas vamos perceber o quê? O jardim foi num estabelecimento de ensino. O ensino fundamental foi num outro. O ensino médio é no outro. O ensino superior, faculdade, universidade, um outro. Diversos ensinos, orbes, planetas. Passamos períodos em determinados planetas num processo de aprendizagem. Chegamos no limite da sua aprendizagem, vamos para aquilo. Mas aí ele coloca aqui: pode viver muitas vezes no mesmo globo. Significa o quê? Na mesma escola, até passar por todo o processo daquele planeta, daquele globo, permite. Quando você chega no ápice daquele conhecimento, você vai para um outro. Mas tem um outro caso. E se você não aprender? O que acontece? Quem é daqui que trabalha com educação? Lembra a LDB, o que traz? Tem que idade é o ensino fundamental? 15 anos. Por quê? Por que a lei brasileira de diretrizes da educação coloca que a criança tem que ficar no ensino fundamental no máximo até 15 anos, mesmo que não conseguiu, não passou da 7ª série, chegou ali e ficou vários anos preso nas séries porque estava reprovando, não conseguia. Processo evolutivo. Uma criança de 15, um adolescente já, pré-adolescente, tem uma forma de pensar e agir diferente daquela de 10. E pode influenciar o quê? Negativamente aquele ser. Para evitar essas influências negativas, o que acontece? Você terminou aqui, você vai agora para um outro espaço. Ele não está isento ou está proibido de estudar. Só que ele vai para um outro grupo. O EJA, ensino jovens e adultos. Continua estudando, vai para um outro grupo, com outra mentalidade, mas o processo de aprendizagem não foi tolhido para ele. A lei divina também não tolhe de nós esse direito de progredir. Mas
temos que seguir o caminho. E se nós não estamos mais aptos de viver num planeta, num orbe que progrediu, mas eu, como um ser individual, não progredi, eu vou ser transferido. Para onde? Para onde o meu grau evolutivo vai levar. Aí a gente ouve, né? Tem algumas obras que falam dos exilados de Capela. Irmãos nossos de uma outra, não é galáxia, um outro sistema, um sol, eu não me lembro o nome, tá? De um determinado planeta, que o planeta chegou numa evolução tal que aqueles grupos ali não estavam mais em condições de viver lá, porque eles não conseguiam mais estar se harmonizando com o grupo. Mas eles não foram extintos. A bondade do Pai e o Cristo, eu aceito eles. Vieram para a Terra. O que esses irmãos que vieram para cá fizeram? Deram uma alavancagem no nosso crescimento intelectual. Aí você olha esse mundo afora, você vai ver obras, construções de 10 mil anos atrás. Mas como é que foi feito isso? Uma precisão de tal forma. Até hoje, outro dia eu estava lendo, até hoje tem na área da construção civil, estão estudando como, há 2 mil anos atrás, as construções lá, aquela argamassa lá que não se desmancha. E a nossa aqui, que nós fazemos hoje, depois de 20 anos, já começa a deteriorar. E aquela lá. Quem é que trouxe esse conhecimento para nós? Para aqueles que já estavam aqui na idade da pedra, batendo uma pedra na outra para fazer fogo. E aí houve a alavancagem a idade do cobre, do ferro e adiante. Foram esses irmãos. Então, quando ele coloca aqui que nós precisamos estar prontos, porque senão nós vamos. Porque precisamos caminhar no nosso progresso. Aí Kardec, lá, com base nessa pergunta, ele colocou assim: pode os espíritos encarnar, ou reencarnar principalmente, né, em mundos relativamente inferior a onde que já viveram? Sim, quando em missão. E aí a gente lembra de um que veio em missão. E olha que ele não precisava. Mas por algo, 4 letras. Ele veio por 4 letras. Chama-se amor. O Cristo veio. Ele não precisava vir utilizar a carne. A gente tem conhecimento de irmãos. Todo espírito iluminado, ele tem uma frequência alta. Quando ele vai baixar a frequência, causa nele o quê? Dor. Agora imagine um ser iluminadíssimo como é o Cristo, baixar a sua frequência de tal ordem para assumir um corpo, porque se ele ficasse só um pouquinho acima daquilo que ele tinha baixado, ele destruiria aquele corpo. Isto chama amor por todos aqueles que o servem. Então, quando o Espírito coloca aqui, quando em missão, ele não procura se afastar da missão, ele vai. E nós temos vários livros dentro da nossa
literatura de irmãos que reencarnaram sobre esse trabalho missionário. Para o quê? De alavancar o progresso nosso. E nós outros, que ainda estamos meio devagar na nossa caminhada, né? O objetivo maior é auxiliar o progresso daquele local onde ele vai, seja no orbe como o Cristo veio, provocou a alavancagem não intelectual, mas a alavancagem moral do ser. O saber olhar com amor e não com ódio, não com vingança. Perdoar, saber olhar para aquele irmão que lhe causou um dano e perdoar. Esse é o objetivo que nós estamos aqui, reencarnados. Seguir o que a lei divina nos traz. E aí? O que acontece quando terminamos o ciclo de crescimento? Vamos encarnar de novo? Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito de passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Essa aqui é interessante. Eu preciso encarnar. Eu começo ali qual é o primeiro planeta? Mercúrio, né? Mais próximo do Sol, e termino. Não é Plutão, como é Urano. Urano, que é o último. Mas o Plutão ainda está lá, continua lá, ele não saiu do lugar. Não tiraram de lá. Não, é só uma questão de quem? Nós, homens, definir algumas coisas. Daqui a pouco alguém diz, não, ele é um planeta também, vão definir as teorias. Mas, vamos ficando de um planeta para o outro. Teoricamente seria, né, a gente tem notícias de Marte, né, a revista Espírita que Kardec traz algumas coisas de Júpiter e Marte, principalmente, né? Mas é um processo de crescimento nos diversos orbes. É natural nós também chegamos no nosso limite de estarmos reencarnando nesse orbe. Alçamos o direito de ir a um outro melhor que nós. Quantos irmãos de outros orbes, porque nós estamos nesse período de transição para um planeta de regeneração, que vêm de outros orbes também, que já chegaram a esse nível de estarem num orbe de regeneração. Estão vindo também alguns de orbes que alcançaram esse patamar, como nós, que aqueles que alcançaram vão ficar, ou se não alcançaram, vão dar um passeio pelo universo. Mas ele coloca isso, né? Vamos ter vários universos? E o que os espíritos colocaram assim? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala dos espíritos. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia em um outro do mesmo grau. Por que adianta agora eu vou para uma outra terra, no mesmo nível? Não vou agregar algo. É a mesma coisa, eu saio de uma escola, eu fiz do ensino fundamental a nona série, eu vou na outra escola, vou repetir a nona série de novo. Vai ter novidade de aprendizagem? Não, porque o conteúdo é o mesmo. A única coisa de novidade que ele vai ter é o relacionamento com as pessoas, porque vão ser outros irmãos que vão estar lá. Mas no processo de agregar conhecimento, ele não vai ter. Então é isso que ele coloca. E aí a gente lembra assim, alguma coisa assim do tipo, o tamanho do universo.
Né? A gente dá uma olhada e aí coloca assim, o universo tem mais ou menos umas 100 bilhões de galáxias. E aí já tem o quê? Astrônomos colocando, não mais um universo, multiversos, não um só, são vários. E a cada dia, com esses telescópios que estão de satélite, está saindo novas. As imagens ele já tem. Aí começam a estudar e aí cada dia vamos publicar isso aqui, que a população já está pode receber essa notícia, porque tem muitas notícias que nós não estamos prontos para receber. Então eles largam uma, tem lá naquela galáxia, a 2000 anos-luz daqui, tem um planeta que é similar à Terra. No outro lado da nossa galáxia, lá numa estrela tal. Aí nós ficamos todos assanhados, vamos pegar uma nave espacial para ir para lá, mas vamos ficar desencarnando quando passar de Júpiter já, né, pela velocidade. E aí a gente pensa, com tantas galáxias nesse universo. E aí tem outra. Tem mais ou menos de 200 a 400 bilhões de galáxias, de estrelas por galáxia. Então, quantos orbes tem nesse universo? Não vamos conseguir. É o infinito que vamos navegar de um orbe para o outro através do nosso progresso. Porque não é só, eu vou de um orbe para o outro, reencarnar lá porque eu estou querendo. Não. A gente conquista méritos. É sempre um mérito que a gente tem nessa nossa caminhada. Por isso que ele coloca, né, na escala nossa evolutiva. E aí? O que nós podemos concluir? E alguém quer, assim, por curiosidade, entender um pouco o que é um processo reencarnatório? É um livro que eu faz uns anos, já umas 2 décadas atrás, eu li e achei muito interessante ele nos posicionar. Tem o nome de Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. 1500 anos a vida descrita de um espírito. Foram 17 encarnações ou reencarnações que ele teve. Começa lá no ano 490, 480 e pouco, com um guerreiro uno se digladiando com o seu maior inimigo. E os dois vão se digladiando de encarnação em encarnação, encarnação e reencarnação. Para chegar 1500 anos depois, gerar o perdão mútuo e seguirem os seus caminhos sem precisar mais digladiar e ter o respeito do amor. Mas levou 12 séculos para iniciar, porque foram 12 séculos de lutas em diversas partes desse orbe, esses dois. Então, se alguém quer se inteirar sobre, entender um pouco o que é reencarnar de um ser, esse livro é interessante. Foi editado pelo espírito Kaibar Schutel, então, nome de peso, não é fantasia, ele traz uma descrição histórica, né, inclusive. E é muito interessante. O espírito Charles editou uma obra pela Ivone Amaral Pereira. O livro é O Cavaleiro de Nunes, mas ele coloca lá uma frase em determinado ponto. É um recurso supremo que o Todo-Poderoso
vos concede para vos libertar do pecado que entenebrece vossas consciências, a fim de poderdes conquistar definitivamente a paz íntima. A reencarnação é um bendito ensejo que Deus vos concede a fim de vos reabilitardes do mal praticado e não sofrerdes eternamente. Então, o processo da reencarnação, tá? Ela começa no cumprimento das leis divinas. O universo é regido por essas leis. E nada acontece se não está dentro da lei. A gente vê algumas coisas aí nesse mundo afora, mas isso não é... Deus não permite? Permite. Permite para nós avaliarmos, não julgarmos, avaliar aquela situação. Eu não me comprometer com ela, porque nós temos o hábito, quando abrimos a notícia, lá criaram desconforto. O que nós fazemos? Como é que são os nossos pensamentos? Já desfacha os pensamentos negativos sobre aqueles irmãos que causaram desconforto para o próximo. Não devemos fazer isso, porque nós nos estamos conectando através do pensamento. Nós devemos o quê? Pedir ao Pai que os ilumine. É uma outra forma de olhar as ações do próximo, mesmo que elas não nos agradam. Porque nem tudo, pelo nosso grau evolutivo, nos agrada. Então nós precisamos ter esse olhar. Não existe limite de reencarnação. Nós é que damos o limite. Eu não quero mais reencarnar no planeta Terra. O que eu preciso fazer? Acelerar meu processo de crescimento intelecto e principalmente moral. Resolver, que antes estava resolvendo em 3 ou 4 encarnações, em uma só, isso é um grande avanço. Então, por isso que não tem limite. Mas é eu que faço esse passo de crescimento. Todos foram criados simples e ignorantes, da mesma forma, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Só que com o passar do andar de cada um vai perceber, mas se eu fizer esta ação, eu vou dar uma acelerada. Se eu deixar de fazer, eu vou ficar um pouco para trás. Então eu vou acelerar a minha caminhada. E outra coisa também, em qualquer ordem do universo, conforme o grau evolutivo, vamos reencarnar. Vamos já passamos pelos mundos primitivos, porque já não somos mais aquele ser que vá para o mundo primitivo. Só se nós optarmos em ser alguém num trabalho de missão, alavancar aqueles irmãos de uma forma. Aí eu vou lá, a trabalho, mas não por necessidade de estar naquele ordem. Hoje nós estamos aqui em provas e expiações, porque nós estamos ainda nos ajustando perante a lei, os nossos equívocos do passado, cuidar para não gerar novos equívocos. Então nós estamos aquilo que o mestre nos falou, vigiai e orai. E aí em outro momento ainda ele complementa observar. Então vamos ter que observar o que acontece em torno de nós, vigiar os nossos sentimentos para não agregar algo desagradável. E se não conseguimos tudo isso, lembremos do Cristo, pedir auxílio para Ele através de uma prece, ou como ele fala, orar. Então, nesse cenário todo,
é que nós estamos encarnando, reencarnando, repetindo. Nós precisamos sair das repetições. Vamos reencarnar de novo? Vamos, mas não mais para resolver problemas, mas sim de ser trabalhadores na obra do Pai. Que a luz do Mestre ilumine a todos. Gratidão pela paciência de todos. Nós que agradecemos. Então, com essa energia elevada que estamos envolvidos, agradecemos a Ti, Pai amado, por esse dia, por esse momento. Agradecemos ao Mestre Jesus, que esteve entre nós e continua entre nós, nos orientando, nos mostrando como devemos ser na nossa caminhada. Agradecemos àqueles irmãos abnegados, que alguns chamam de espíritos protetores, outros chamam de anjos da guarda, mas são irmãos maiores, que sempre estão ao nosso lado, nos orientando na nossa caminhada. Que tenhamos ouvidos a eles para melhorarmos a cada instante. E também te agradecemos por todas essas energias benfazejas que recebemos neste momento, para que possamos ser aqueles irmãos a distribuí-las em nossos lares, nos nossos locais de trabalho, ou com irmãos desconhecidos ao nosso convívio. Que sejamos sempre aqueles irmãos que levem a paz e a harmonia em qualquer ambiente que encontrarmos. E que a luz do Mestre ilumine sempre os nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado.